Olá, pessoal. Eu sou o professor Evânio. Essa figura linda que está aí na tela é o cara que vos fala e vamos hoje para mais uma aula de química, desta vez com a aplicação do modelo atômico de Dalton. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos falar da classificação da matéria. A matéria é formada por substância ou mistura. A substância é um tipo de matéria formada por um dado constituinte. Pessoal, a substância pode ser classificada em simples ou composta. A substância simples é um tipo de matéria cujo constituinte é formado por elementos iguais, conforme vocês observam nessa representação, seguindo o modelo de Dalton. A substância composta é um tipo de matéria cujo constituinte é formado por elementos diferentes, conforme visualiza-se nesta imagem. Vou trazer para vocês também o conceito de sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Pessoal, o sistema homogêneo é um tipo de matéria onde todas as partes do sistema observado é formado pelas mesmas propriedades. Trago para vocês como exemplo a água pura e a água com álcool. Observe, se eu tenho um sistema formado por água e álcool, quando eu observo, eu só enxergo uma única fase. Eu tenho aí um sistema homogêneo. Poderia chamar também de sistema homogêneo, poderia chamar de mistura homogênea. Porém, prefiram chamar de sistema, porque a mistura tem suas limitações. Observe a água pura. Quando eu observo a água pura, eu enxergo uma coisa só. É um sistema homogêneo, porém, não é uma mistura homogênea, uma vez que a água pura não está misturada com nada. Beleza? Olha o sistema heterogêneo agora. É um tipo de matéria que, quando a gente analisa os vários pontos, a gente não observa mais as mesmas propriedades, porque nós temos substâncias diferentes e a gente observa com os nossos olhos e a gente observa fases diferentes. Então, se eu tenho água com óleo, eu consigo observar a água e consigo observar o óleo. Onde tem água, tem propriedades de água. Onde tem óleo, tem propriedade de óleo. Não tem as mesmas propriedades em todos os pontos. Se eu olho para o granito, eu consigo enxergar, por exemplo, as três cores que o formam. São três materiais diferentes. Então, o sistema heterogêneo sempre terá mais de uma fase visual. Eu também poderia chamar esses exemplos aí de mistura heterogênea. Porém, nem todo sistema heterogêneo é uma mistura heterogênea. Eu trago para vocês, por exemplo, o exemplo clássico da água pura com gelo. Água e gelo é um sistema heterogêneo, pois se enxerga claramente a fase líquida, que é a água, e a fase sólida, que é o gelo. Porém, nós não temos aí uma mistura heterogênea, já que a gente não pode misturar a mesma substância com ela mesma. E água e gelo é formada pelo mesmo constituinte. Tranquilo? Vamos adiante? Observe, símbolos representam elementos químicos. Pessoal, hoje em dia já temos na tabela periódica mais atual 118 elementos químicos, cada um deles representado por um símbolo. Observe aqui que eu trouxe apenas um recorte para que vocês possam inteirar mais do conteúdo. Cada elemento tem um símbolo que o representa, alguns com uma letra só, sempre maiúscula, outros com duas letras, por necessidade, claro. Neste caso, a primeira sempre maiúscula e a segunda minúscula. A letra maiúscula sempre é letra de forma, não esqueça desse detalhe. Alguns símbolos recebem a primeira letra, que coincide com o nosso idioma, mas a inicial mesmo, a inicial geral, é sempre em latim, tá? Alguns nomes em latim têm a primeira letra semelhante no idioma português, mas nem todos. Observe, por exemplo, alumínio começa com A, tanto em latim quanto em português. O símbolo do elemento alumínio é a L. Mas observe, por exemplo, o enxofre. Em nosso idioma, começa com a letra E. Mas em latim, enxofre se lê sulfo. Por isso que a representação é um S. Olhe, por exemplo, o carbono. A primeira letra do carbono é C, tanto em português quanto em latim. É o C maiúsculo. Mas observe o cálcio, que também começa com C. Então, para não confundir com o carbono, usa a segunda letra, que é o A. Então, fica Ca, de cálcio. Beleza? Observe um detalhe. Alguns símbolos, além de representar os elementos, também podem representar a substância.
É o caso dos metais, por exemplo. Olha o zinco, Zn, representa o elemento zinco, mas também representa a substância zinco. Beleza? Observe mais adiante. É importante saber, galera, na matéria, nós temos também compostos, né, cujos constituintes são moléculas ou não. Nós temos constituintes moleculares e constituintes amoleculares. Os constituintes moleculares são formados por moléculas, ou seja, possuem um número finito de átomos. Nós temos aqui, no modelo de Dalton, a representação da molécula de água. A bolinha vermelha representando o oxigênio e as duas bolinhas branquinhas aí representando o hidrogênio. Então, nós temos aqui a molécula de água formada por uma quantidade exata de átomos, um oxigênio, 2 hidrogênios por molécula. Mas observe o constituinte amolecular. Nós temos aqui um arranjo tridimensional de íons cloreto e íons sódio. Nós não temos aqui um número exato de íons cloro e de íons sódio. Nós temos uma proporção entre eles. Então, esta é a diferença entre um composto molecular e um composto amolecular. O composto molecular, formado por moléculas, e o composto amolecular, formado por um arranjo tridimensional de partículas. Pessoal, as fórmulas representam substâncias. Observe, H2 representa a substância conhecida como gás hidrogênio. Aqui ela é formada por molécula, e esta molécula é formada por ligações covalentes, que nós vamos ver mais à frente, mais adiante. Trago para vocês aqui o NH3, a representação da molécula de amônia. É uma molécula cujos átomos estão ligados por ligação covalente, que vamos ver também mais adiante. Trago para vocês aqui a representação do cloreto de sódio, que é conhecido como sal de cozinha. Pessoal, aqui nós não temos uma molécula, nós não temos uma quantidade exata de íons. Nós temos a proporção entre os íons, um cloreto para cada sódio. Esse Nzinho aí no final é a representação mais correta para esse arranjo de íons, que conhecemos como sal de cozinha. Trago para vocês aqui um exemplo que muitos talvez não conheçam, pode até causar estranheza, o SiO2. Nós temos aqui também um arranjo tridimensional, mas não de íons, de átomos. Então, neste caso, nós não temos uma molécula, apesar de o composto ser formado por ligações covalentes, mas como nós não temos uma quantidade exata de átomos que define o composto, então nós não temos uma molécula. Nós temos um arranjo tridimensional de átomos, formados por ligações covalentes, mas não é molécula. Pessoal, mais adiante, vamos falar aqui das substâncias simples, dando um reforço maior, agora com uma representação mais didática. Observe, nesse esquema, nós temos aqui dois átomos de hidrogênio, que ao ligar um ao outro, forma a molécula do gás hidrogênio, H2. Várias moléculas desse gás interagindo entre si é o que vai formar substâncias simples do gás hidrogênio. Perceba que uma molécula só não é substância ainda. A substância depende da interação entre elas. E nós também teremos um momento para estudar as interações intermoleculares. É conteúdo para aulas futuras. Trago para vocês também a representação didática da substância composta. Observe aqui a formação da água. Nós temos átomos de hidrogênio e oxigênio que, quando se ligam na proporção correta, formam a água. E várias moléculas de água interagindo entre si formam a substância composta, que nós conhecemos como água, H2O. Várias moléculas interagindo uma com a outra. Trago para vocês também um esquema para representar a mistura. Observe, átomos de nitrogênio se ligam para formar a molécula do nitrogênio. Átomos de hidrogênio e oxigênio se ligam para formar a molécula de água. E um aglomerado dessas moléculas diferentes em um local só dá-se o nome de mistura. Só que um detalhe, a mistura não possui fórmula que a defina, tá? A substância simples tem fórmula, a substância composta tem fórmula, mas a mistura não. Por exemplo, a fórmula da água, nós temos H2O, o sal de cozinha NaCl, né, a proporção entre os íons. Mas quando mistura água com sal, que forma água salgada, nós não temos a fórmula da água salgada. Beleza? Seguindo adiante, nós temos aqui uma representação bem esquemática do modelo atômico de Dalton.
mostrando aqui a molécula, por exemplo, do gás hidrogênio e a molécula do gás oxigênio. Aqui a bolinha cinza representa o hidrogênio e a bolinha vermelha representa o oxigênio. Nos dois quadrados aqui, nós temos o exemplo de substância simples, uma formada por hidrogênio e outra formada por oxigênio. Trago para vocês aqui também um esquema da substância composta. Do lado esquerdo, nós temos a amônia e do lado direito, o que seria o gás metano. Pessoal, a bolinha azul aqui representa o nitrogênio, a bolinha cinza claro, o hidrogênio, e a cinza escura, o carbono. Então, perceba, segundo o modelo de Dalton, como ficariam estas moléculas. Tá? O modelo de Dalton admite que o átomo fosse esférico. Beleza? Continuando, nós temos aqui a representação da mistura, tanto em nível macro como submicroscópico. Observe aqui à direita que nós temos um becker, né? uma representação de um becker com água e sal dissolvido, sal de cozinha. Observe que tinha tanto sal que uma parte dissolveu e outra não. A parte não dissolvida está sendo ilustrada aqui do lado esquerdo, ó, os íons cloreto com os íons sódios interagindo entre si. Mas a parte que se dissolveu, observe aqui as moléculas de água rodeando os íons sódio e as moléculas de água rodeando os íons cloreto. A gente diz aqui a expressão mais correta que a água está solvatando esses íons. Sobre solvatação, estudaremos mais adiante. Pessoal, fica aqui a pergunta: de que são feitos os átomos? Observe, Dalton e seus contemporâneos entenderam que o átomo fosse esférico, indivisível, indestrutível, intransformável. Porém, vários experimentos foram realizados ao longo do século XIX. E esses experimentos trouxeram evidências de que o átomo não fosse indivisível, que o átomo fosse formado por partículas subatômicas, partículas menores que ele. E essas evidências trouxeram a necessidade de reformular o conceito atômico. Mas este é produto para a próxima explicação. Por enquanto, vamos ficando por aqui com todas essas aplicações do modelo atômico de Dalton. Na descrição do vídeo tem um exercício sobre esse conteúdo que abordamos aqui. Baixem e tentem resolver. Eu trago para vocês no próximo vídeo a correção desse exercício. Pessoal, não esqueça de deixar aquele joinha, é o nosso incentivo para continuar produzindo vídeos de qualidade, com precisão conceitual, com a maior fidelidade aos conceitos químicos. Peço a vocês que quem não se inscreveu, se inscreva no canal, divulgue para a gente, agradeço bastante. Tchau, pessoal, um beijo no coração e até a próxima aula. Valeu!